A eletricidade, ela é, sem dúvida, a força vital do nosso mundo moderno, né? Ilumina nossas casas, alimenta as indústrias, conecta todo mundo, mas essa força que é tão essencial para a gente também é invisível e, nossa, incrivelmente perigosa. Para lidar com ela, não tem conversa, exige respeito, conhecimento e, acima de tudo, um sistema de segurança robusto. Para a gente ter uma dimensão do que está em jogo, vamos olhar para esse número aqui. 93. Em 2006, só no setor elétrico brasileiro, esse foi o número de mortes no trabalho. 93 vidas. 93 famílias impactadas para sempre. Essa é a dura realidade por trás dos interruptores que a gente usa todos os dias sem nem pensar. E isso leva a gente para a pergunta central. Com riscos tão altos assim, como é que a gente garante a segurança de quem trabalha diretamente com essa força poderosa dia após dia? A resposta, olha, não está em uma ação isolada, está num sistema completo. E a resposta brasileira para esse desafio tem nome e sobrenome. Norma Regulamentadora 10, a famosa NR10. E não se engane, viu? Isso não é só um monte de regra burocrática, não. É uma estrutura toda pensada para salvar vidas. Bom, nesta análise, a gente vai destrinchar a NR10 em 6 partes. Vamos começar falando dos perigos, depois a gente apresenta a norma, entende a filosofia de proteção dela, vê a importância das pessoas, como é que tudo isso funciona na prática e, por fim, como a NR10 cria um verdadeiro sistema de segurança. Ok, antes de falar da solução, a gente precisa entender o problema bem a fundo. Basicamente, existem 2 grandes inimigos quando se trabalha com eletricidade. De um lado, tem o choque elétrico, que é o perigo que todo mundo conhece, né? Acontece quando o nosso corpo vira parte do circuito. Do outro lado, uma coisa bem mais violenta, o arco elétrico. Pensa num evento explosivo, tipo um raio em miniatura, que acontece durante uma falha e libera uma quantidade absurda de energia. No caso do choque, o caminho que a corrente faz pelo corpo é o que define tudo. Uma corrente que atravessa o peito, passando de uma mão para outra, por exemplo, tem uma chance muito maior de atingir o coração. E aí pode ser fatal. O percurso é o que define a letalidade. E o arco elétrico? Bom, a temperatura pode chegar a 20.000 graus Celsius. Só para se ter uma ideia, isso é quase 4 vezes a temperatura da superfície do Sol. A energia é tão, mas tão intensa que pode vaporizar metais, criar uma onda de pressão que explode tudo e causar queimaduras gravíssimas mesmo a metros de distância. Diante de perigos tão extremos como o choque e o arco elétrico, era preciso uma resposta à altura. É exatamente aqui que entra a NR10. A definição oficial já diz tudo, na verdade. O foco da NR10 não é correr atrás do prejuízo, é prevenir. A ideia é criar um ambiente onde os riscos são controlados antes que o acidente aconteça, usando medidas de controle e sistemas preventivos. A palavra-chave aqui é sistema. E como é que funciona esse sistema? A filosofia da NR10 pode ser resumida numa ideia bem visual e poderosa: a pirâmide da proteção. Então o ponto crucial é este. A segurança tem uma hierarquia. Lá no topo da pirâmide, a medida mais segura e prioritária de todas é simplesmente desligar a energia, desenergizar. Fim. Se isso for impossível, a gente desce um nível. Proteção coletiva, barreiras, isolamento, sinalização. E só lá na base da pirâmide, como a última camada de defesa, é que vem o equipamento de proteção individual, o EPI. Mas, de que adianta ter os melhores equipamentos e procedimentos se as pessoas não estiverem preparadas? É por isso que a NR10 dá um foco gigantesco no fator humano. A norma define direitinho quem pode fazer o quê. Tem o trabalhador qualificado, que fez o curso e tem a formação teórica. O habilitado, que além de qualificado, tem registro no conselho profissional. O capacitado, que foi treinado na prática por um profissional habilitado. E, finalmente, o autorizado, que pode ser qualquer um dos anteriores, mas que tem a permissão formal da empresa para fazer aquele trabalho. Ninguém pode chegar e sair trabalhando com eletricidade. É preciso ter competência comprovada e autorização. Ok, com a hierarquia de proteção e as pessoas certas, como é que a segurança acontece na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada no procedimento mais crítico da NR10. Lembra que de desenergizar era a prioridade máxima? Pois é, a NR10 não deixa isso no achismo. Ela define uma sequência de 6 passos obrigatórios que não dá para negociar. Primeiro, desliga. Segundo, impede que alguém religue. Terceiro, testa para ter certeza que não tem tensão. Quarto, aterra o circuito. Quinto, protege as áreas próximas que ainda possam estar ligadas. E sexto, sinaliza tudo. Pular um passinho desses quebra toda a corrente de segurança.
E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o passo 2, o impedimento de reenergização. Não é uma questão de confiança, avisa o fulano. É um ato físico. Usa-se cadeados, dispositivos de bloqueio, para ser fisicamente impossível alguém ir lá e religar um disjuntor por acidente enquanto tem gente trabalhando no circuito. A comunicação visual também é chave. Etiquetas como esta aqui informam, ali no ponto de trabalho, qual é o nível de risco, a energia de um possível arco elétrico, a distância segura e quais EPIs são obrigatórios. A informação tem que estar exatamente onde o risco está. Juntando tudo isso que a gente viu até agora, a hierarquia, o treinamento, os procedimentos, tudo isso se une para formar algo muito maior que a soma das partes. A NR10 exige que empresas com a carga instalada acima de 75 kW tenham o prontuário de instalações elétricas, o PIE. Dá para pensar no PIE como o cérebro e a memória de todo o sistema de segurança. É um arquivo vivo que junta tudo: diagramas, relatórios, certificados. Ele garante que a segurança nunca seja baseada na memória ou no eu acho, mas sim em documentação organizada, atualizada e que pode ser sempre verificada. E essa ideia de projetar a segurança desde o início, sabe, de forma proativa, não é nada nova. Essa citação, que é bem antiga, nos lembra que a responsabilidade de criar ambientes seguros é um imperativo moral e prático há séculos. A NR10 nada mais é que a versão moderna desse parapete, só que projetada para o complexo terráqueo elétrico do século XXI. E isso nos deixa com uma reflexão final. A NR10 dá a estrutura, as ferramentas, os procedimentos. Ela cria um sistema. Só que um sistema é feito de partes que dependem umas das outras. Se a segurança é um sistema, então a responsabilidade não pode ser de uma pessoa só. Ela é compartilhada por todo mundo, desde quem projeta a instalação até quem aperta o último parafuso.